Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui dando continuidade ao EPPM 2022. Agora quem vai falar é o Mike Alves de Andrade e a apresentação dele é sobre modelos naturais da teoria dos tipos de homotopia. Mike, muito obrigada por estar aqui apresentando para a gente. Obrigada a todo mundo que veio assistir. Pode começar quando quiser. Ok, eu tenho 20 minutos, certo? Isso mesmo. Então, eu tentei fazer um resumo, né, sobre a teoria de tipos de homotopia, mais voltado para a parte semântica, né, que foi o que eu estudei na minha dissertação. Eu estudei teoria de tipos de homotopia, é uma teoria de tipos que, bem, ela sinteticamente, dá para trabalhar nela sinteticamente a teoria de homotopia, né, a teoria de tipos de homotopia. Dividir em 3 partes a apresentação, falar brevemente sobre teoria de tipos, sobre teoria das categorias e modelos naturais, né? Como o público aqui eu acreditava que seria mais amplo, então eu fiz mais uma introdução mesmo, né, para os conceitos. O que eu vou falar aqui vai um pouco além do que eu trabalhei na minha dissertação, né, porque lá eu apresentei um modelo e aqui eu vou apresentar, mas, na verdade, um refinamento desse modelo, dar uma introdução para ele, né? A primeira coisa que eu teria que falar é sobre o que seriam as teorias de tipos, né? Elas surgiram como uma reformulação da lógica e da teoria de conjuntos usuais, assim. A sentença básica de uma teoria de tipos é essa aqui. Eu tenho vou pegar aqui. T é um símbolo, né, que representa um termo, e A um símbolo que representa um tipo. Então eu posso fazer a asserção: T é um termo do tipo A. E aí eu represento isso sintaticamente dessa maneira aqui. Como que eu posso? Tem que passar assim. E a partir dessa sentença primitiva, digamos assim, a gente define regras formais, com símbolos, para construir novos termos e tipos. Né? Então, basicamente, eu tenho termos primitivos, representados por letras maiúsculas, né? Aí eu posso formar termos, tipos produto e tipos função, né, que eu vou generalizar depois. E eu falo, basicamente, né, as regras sintáticas, eu vou falar o que eu posso fazer com esses termos e esses símbolos. Aí um contexto que vai ser muito importante para a gente é uma sequência de tipagens. Então eu escrevo assim para falar que a variável x1 é do tipo A1, que está errado, né, até a xn de tipo AN. Né? Então essas são as sentenças representadas sintaticamente assim. E aí, o que eu faço com essa linguagem, né, específica para a teoria de tipos? Bem, eu faço construções com regras bem específicas. Por exemplo, para o tipo produto, ele funciona mais ou menos como, né, um conjunto, o produto de dois conjuntos, assim, que está explicando aqui é que num contexto gama, se eu posso dizer que S é um termo do tipo A e T é um termo do tipo B, então eu posso construir o termo ST do tipo A vezes B. Então, essas regras são bastante tautológicas para o tipo função. Né? Essa regra aqui é a lambda abstração. Né? É uma maneira de representar sintaticamente o que seria a ideia de uma função. Então, no contexto gama mais x do tipo A, se para todo x do tipo A, que está escrito aqui, né, eu tenho um termo t do tipo B, então eu posso criar uma função que vai de A para B. É isso que significa a lambda abstração. Esse termo aqui nada mais é do que a representação de uma função, digamos assim. E aí é que tá, né? Eu apresentei muito brevemente os tipos produto e os tipos função. Mas a teoria de tipos que a gente vai apresentar aqui, ela é mais geral, no sentido de que a gente vai trabalhar com tipos dependentes, assim. E tipos dependentes podem ser vistos como uma generalização dos tipos produto e função, com exceção do tipo identidade. Né? O que seria uma soma dependente? Eu represento ela assim, né? Mas uma soma dependente nada mais é do que a generalização de um produto no sentido que se eu tenho x do tipo A, né, eu vou ter um termo do tipo B, do tipo o termo y, que eu vou representar como y, né?
Só que esse y, a tipagem dele vai depender de x. Então, se xy, né, é um termo desse tipo aqui, soma dependente, x é do tipo A, se somente se x é do tipo A, e y é do tipo B, só que B depende de x. Então, o tipo de y vai depender do tipo de x, da variável x. E o mesmo para produto dependente. Né? Então, isso aqui seria uma generalização de produtos. Aqui, produto dependente, né, pode até gerar uma confusão, mas produtos dependentes são generalização de funções, no sentido que, se eu tenho um tipo x, que é do tipo, um termo x, que é do tipo A, né, esse tipo aqui vai carregar as duplas, né, x, e aqui agora, eu vou ter, aqui no caso vão ser funções, né, então se eu tenho f, que é um termo do tipo produto dependente aqui, né, eu vou ter que, para cada x, eu vou associar um f de x, né? Eu tenho que sempre tipar, né? Só que esse f de x, ele vai ser do tipo b de x. Então, o tipo do termo f de x vai depender da variável x. E os tipos de identidade, eu vou falar um pouquinho deles mais para frente, mas bem brevemente. E aí, da mesma forma que a gente tem regras para os tipos produto, para os tipos função, a gente vai ter regras para o tipo dependente também. E bem rapidamente, bem brevemente, o que diz, a gente vai ter regras de como formar tipos, como introduzir termos e como eliminar termos e tipos, como fazer cálculos com esses termos. Né? Essa regra aqui basicamente está dizendo que se eu tenho uma variável, se no contexto em que, né, x é do tipo A, eu posso deduzir que b de x é um tipo, eu posso formar o tipo produto, o tipo soma dependente, né? Essa regra aqui, ela diz mais, né? Ela diz que se eu posso dizer que S é do tipo A e T é do tipo B de S, né? Então, S é do tipo A, T é do tipo B de S. Então, eu posso habitar esse tipo aqui, que é o tipo soma dependente, com esse termo aqui, que é basicamente ST. Bem, as regras são bastante tautológicas, então não vou me delongar nelas. Produto dependentes aqui. Vamos para a regra de introdução de um termo no produto dependente. Ela está dizendo que se eu tenho uma família de tipos B, que depende de x, né? E x é uma variável do tipo A, né? E se para cada x também eu posso deduzir um termo b de x, que é do tipo bzão de x, então eu vou ter uma função dependente. Né? Então, para cada x do tipo A, eu vou ter um termo b de x do tipo bzão de x. Assim que você introduz, é uma regra para a introdução de termos para produtos dependentes. O tipos de identidade, né? Na teoria de tipos de homotopia, a gente tem dois tipos de identidade. Uma identidade sintática, né, que eu vou representar aqui com o símbolo de igualdade, e dois objetos também são considerados iguais quando o termo identidade, por exemplo, se eu tenho um objeto A e um objeto B. Para falar que dois objetos são iguais sintaticamente, eu utilizo esse símbolo, mas eu também posso fazer isso dizendo que um termo, vou chamar ele aqui de U, habita o tipo identidade entre A e B. Aí tem outras regras que dizem como utilizar, né, tipos de identidade, mas vamos avançar um pouquinho. Bem, eu fiz uma pequena introdução sobre teoria das categorias, porque a gente utiliza a teoria das categorias para dar a semântica, né? Que a gente falou que foi a sintaxe da teoria de tipos, né? Ressaltando, a teoria de tipos dependentes que eu estou utilizando aqui é a de Martin Löf, e bem, é demonstrado, né, que essa teoria de tipos, bem como outras, tem o mesmo poder, né, em termos de computação. Então, elas são equivalentes a máquinas de Turing, por exemplo, para quem conhece. Então, a teoria de tipos também são usadas como fundamentação para linguagens de programação funcional. E aí, o que a gente vai fazer é interpretar esses símbolos e essas regras. Para isso, a gente vai usar a teoria das categorias, né? Aí, falando bem brevemente, uma categoria é uma coleção de objetos
uma coleção de morfismos, que eu vou denotar assim, satisfazendo regras de composição com uma função, né, uma operação de composição entre esses morfismos, com que é associativa, um morfismo identidade para todo objeto A, satisfazendo algumas propriedades. Aí a gente, como exemplo característico de categoria, a gente tem a categoria dos conjuntos, que os objetos são conjuntos e morfismos são simplesmente funções, mas a gente pode fazer coisas mais gerais, por exemplo, a categoria cujos objetos são grupos, e os morfismos são os homomorfismos de grupos, categoria cujos objetos são top é a categoria cujos objetos são espaços topológicos, os morfismos são funções contínuas. Aí, né, a gente tem definição de uma categoria, a gente também pode definir o que seria um morfismo entre categorias. Isso seria um funtor, que basicamente é uma regra que, dada um objeto da categoria C, associa um objeto da categoria D, né, e para cada morfismo de A para B, a gente tem um morfismo que vai de F de A para F de B em D. Né, que é importante, satisfazendo algumas regras com relação à composição e identidade. Né, um exemplo muito comum é o funtor que dá o grupo fundamental, né, de um determinado espaço topológico. Então, ele vai da categoria top para a categoria de grupos. Além disso, né, a gente tem só a estrutura de categoria não é necessária, não é suficiente, no caso. A gente precisa que elas sejam localmente cartesianas fechadas. Vamos falar brevemente o que significa isso. Pensando em termos de conjuntos, né, da categoria de conjuntos, uma categoria localmente cartesiana fechada, né, se ela é cartesiana se ela possui produtos finitos e fechada se possui objetos exponenciais, né, que na categoria de conjuntos seriam os conjuntos de funções entre dois objetos, aqui no caso, funções que vão de B para C. E tem uma objeção natural entre homomorfismos que vão do produto para C, entre homomorfismos que vão de A para o objeto exponencial. Né? Em categorias cartesianas fechadas, isso acontece. Aí, o que seria ser localmente cartesiana fechada? A gente pode definir uma noção de categoria, né, cujos objetos vão ser morfismos sobre A. Então, um objeto vai ser um morfismo sobre A, e então a gente pode falar sobre a categoria sobre A. Então, se eu tenho uma categoria C, um objeto A, posso falar da categoria sobre A, cujos objetos vão ser morfismos sobre A. Né? Então, uma categoria localmente cartesiana fechada, se a categoria sobre A é cartesiana fechada para todo objeto A em C. Bem, a gente vai precisar que as categorias sejam localmente cartesianas fechadas, porque existem triplas de funtores que vão interpretar somas e produtos dependentes. Aqui, esquematicamente, se a minha categoria é localmente cartesiana fechada, eu consigo mostrar que existe um funtor, né? E para toda função f de A para B, né? Eu posso tomar o pullback através dessa função, isso vai me dar um funtor, e eu vou ter outros dois funtores, que eu chamo de soma dependente, de produto dependente, para qualquer categoria localmente cartesiana fechada. Né? E esses funtores são adjuntos, né? A gente precisa da adjunção. Não vou entrar em detalhes do que seria uma adjunção, mas basicamente, quando dois funtores são adjuntos, existe uma objeção entre os homomorfismos que vão de F de A para B e os homomorfismos em C, né, no caso, e os homomorfismos que vão de A para G de B em D. Né? Então, aqui em cima, quando a gente fala dessa objeção aqui, ela induz também funtores adjuntos, né? No caso, o produto e a exponenciação. Aí, só para dar um exemplo do que a gente vai fazer, de motivar o que a gente vai fazer, bem, na categoria dos conjuntos, a gente toma uma função f e considera o funtor que vai da categoria sub B para a categoria C sobre A, né? E nesse caso, a gente pode considerar um que vai sobre B, né? Que nesse caso vai ser um objeto dessa categoria aqui. E o que os morfismos, os funtores que eu apresentei vão fazer é basicamente tomar a união disjunta. No caso da soma dependente, ela toma a união disjunta da pré-imagem de B aqui, no caso, x elevado a B é a pré-imagem de B por H. Então, você toma essa união disjunta, e no caso do produto dependente, vai ser
vai ser o produto mesmo, né? Tomado nas pré-imagens. Assim. Bem, essa são um pouco difícil de ver, assim, um pouco difícil de trabalhar com ela também, mas ela motiva definições que a gente vai fazer em categorias localmente cartesianas fechadas. E aí eu entro, né, nos modelos. O Avogadro, né, ele criou os modelos naturais, ele criou Mike, eu para acho que poder tá dar parando bastante. framework, assim, né, para a gente poder dar a semântica, para poder interpretar a teoria de tipos. Então, Wanda, ainda? Parou de travar. Eu acho que você parou mais ou menos na parte que você falou, a gente vai usar isso para motivar o que vamos fazer com as categorias localmente cartesianas. Acho que se você voltar a essa parte, fica bom. Certo, obrigado. Beleza. Desculpa aí, gente, a chuva tá pegando muito forte aqui. Então, o Avogadro, né, eu falei isso mais para motivar, né, as definições que a gente vai dar para modelos naturais. Quem criou, né, os modelos naturais foi o Avogadro, a partir de um refinamento da interpretação que várias pessoas deram. Assim, vários pesquisadores deram interpretações diferentes para a teoria de tipos, usando a teoria de categorias, e o que o Avogadro fez foi meio que sintetizar isso e dar um framework baseado em prefeixes. Um prefeixe em uma categoria, né, é só um funtor que vai de COP, né, categoria oposta, para 7. Então, você pega um funtor, isso é um prefeixe. E, dado um funtor, você pode definir que tem uma transformação natural desses prefeixes, assim, que seria uma família de funções satisfazendo algumas propriedades. Mas aí o que a gente precisa ter em mente é que a gente vai ter um prefeixe e a gente tem uma noção de morfismos entre prefeixes que são transformações naturais. Por exemplo, de prefeixe é o funtor on. Né? O que é o funtor on? É o funtor que a cada objeto B de uma categoria associa o conjunto de morfismos de B para A. Esse é um exemplo característico de prefeixe. E essa regra que associa o funtor on de A aqui recebe o nome de mergulho de Oneda, que também define um funtor que eu vou chamar de Y, né? Que vai de C para a categoria de prefeixes em C. A gente vai usar fortemente o mergulho de Oneda, né? E o lema de Oneda. A gente vai seguir agora a notação do Avogadro, né? E ele define, né? Sejam X e Y, dois prefeixes. A gente diz que uma transformação natural que vai de Y para X é representável quando, para todo C em C, né, na nossa categoria, e X em X de C, vai existir um D, né, e um morfismo P, e um objeto Y, e um morfismo Y, tais que o seguinte diagrama é um pullback. E aí, o que acontece? Essa definição é baseada no lema de Oneda, né, que diz que existe uma correspondência natural entre elementos do meu prefeixe X aplicado no meu objeto C e transformações naturais que vão do funtor on em C para o meu prefeixe X, para qualquer prefeixe. Então, o que essa definição está dizendo, né, é que uma função entre prefeixes, né, uma transformação natural entre prefeixes é representável se para qualquer objeto C eu tomo, né, a imagem dele pelo mergulho de Oneda, né, isso daqui vai ser um objeto X que pertence a X de C, então eu não faço essa diferenciação porque existe uma objeção, eu vou conseguir fazer um pullback. Então, é isso que acontece. Essa que é a definição de um funtor, de uma transformação natural representável. E aí, como que a gente interpreta nesse framework? Como que a gente interpreta a nossa teoria de tipos? Né? A gente vai tomar uma categoria C. Nessa categoria, os objetos vão ser, vou denotar eles com essas letras gregas em maiúsculo e os morfismos por letras gregas em minúsculo. Né? Aí, se P é uma transformação natural representável entre os prefeixes U barra e U, em C, a gente define que A
pertence à aplicação do meu prefeixe U em gama, se e somente se eu posso fazer a seguinte asserção. No contexto gama, eu posso derivar que A é um tipo, e Azinho pertence a U barra aplicado em gama, se e somente se no contexto gama eu posso derivar que A é um termo do tipo A, onde a gente pede que esse diagrama comute, né? Que A, o morfismo de A, que representa A, seja igual a Azinho composto com P. Aí a gente pode ver o prefeixe U como prefeixe de tipos, o de gama, conjunto de tipos em contexto gama, e o barra de gama como conjunto de termos em contexto gama. E aí, né, partindo dessa definição, o que a gente vai fazer é interpretar as regras da teoria de tipos usando as propriedades de prefeixes, de adjunções e de outras construções que a gente possa fazer usando a teoria das categorias. Por exemplo, um deles é a substituição, né? Os morfismos, na nossa Mike, categoria... a gente chegou em 20 minutos, se você puder chegar aí na conclusão. Certo. Bem, esse é o framework, em geral, né, que é utilizando a teoria de prefeixes e propriedades de categorias localmente cartesianas fechadas, a gente consegue encontrar morfismos e associar a cada uma das regras, né, da teoria de categorias uma regra de construção, de eliminação ou de o que quer que seja relacionada à teoria de tipos. Então, a regra de substituição, a regra de extensão de contextos, parte disso daí. Então, o modelo natural é simplesmente uma categoria C com um mapa representável de prefeixes. Os próximos passos aí, no caso, seriam modelar os tipos soma dependente, produto dependente e identidade. Para isso, a gente vai usar os funtores que eu introduzi lá no começo, né, que partem da estrutura de categoria localmente cartesiana fechada. E, bem, o trabalho a partir daí é só mostrar que, bem, para cada construção que a gente faça na teoria de tipos, a gente tem uma construção associada na teoria de categorias. Bem, aí só para finalizar, construir modelos, né, para teoria de tipos tem vários objetivos, né? Primeiro, um deles, né, mostra que a teoria de tipos ela é correta, né? Né, a gente através trabalhando em teoria das categorias a gente pode extrair propriedades da teoria de tipos. Trabalhando em teoria de tipos a gente pode extrair propriedades da teoria de categorias e, enfim, as duas áreas se conectam através da construção de modelos categóricos, assim. E, além disso, né, só para complementar a tríade, a gente pode também, na verdade, é um quarteto ou quinteto, né? A gente pode relacionar isso com a lógica, com teoria da computação e, mais recentemente, né, com teoria da homotopia. É isso, eu usei basicamente o pré-print, né, do Steve, do Avode, e algumas coisas estão também presentes na minha dissertação. É isso. Muito obrigada, Mike. Deixar aqui já minhas palmas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Muito legal, Mike. Gostei bastante. Coincidentemente, até o que você falou tem muita relação com o que eu vou falar também. E eu tenho uma pergunta sobre aquele... Quando você estava fazendo a semântica, né, da teoria dos tipos, você usou especificamente uma escolha de um morfismo representável, né, que é o U barra para U, né, de prefeixes. Sim. E no caso, essa semântica ela faz sentido por uma categoria do tipo prefeixe, né? Mas... na verdade, faz sentido para qualquer categoria, né? Porque Qualquer para qualquer categoria você pode definir o prefeixe do lema de Oneda, né? Entendi, tá. Então, você pode usar os funtores on. Então,
É isso, você só precisa ter um prefeixe e que esse prefeixe se comporte bem com relação ao lema de Oneda, transformações naturais. Ah, tá. Então Mas é que eu você fiquei precisa de um prefeixe. prefeito, né? Tá. É que eu fiquei pensando se a, embora a semântica ela seja totalmente interpretada por uma escolha de um mapa representável de prefeixes, né? Se existe algum mapa privilegiado, sabe? Em algum sentido, talvez universal, eu não sei. E não sei se você sabe me dizer isso provavelmente muito melhor, se isso teria alguma relação com a, sei lá, univalência, ou coisas desse tipo. Não sei se está claro, assim, a minha pergunta, tipo, sobre... Porque os tipos são interpretados como elementos do U aplicado num contexto, né? É isso. Não, Isso. aplicado Uhum. tudo. Então, era mais uma Isso. dúvida, assim, se era possível pensar num certo, digamos, modelo universal nesse sentido que você propôs. Não sei. Não sei Não, se ficou assim, claro eu também, ou se não está muito conheço. vaga. Tá. Não, ficou claro, assim. Eu não conheço funtores que sejam universais, assim. Eu sei que, bem, toda essa história, né, surgiu a partir da dificuldade de se encontrar modelos coerentes na teoria da homotopia. Assim. Na teoria da homotopia axiomática, eles usam umas construções que estão relacionadas à categoria modelo, feita a partir da categoria de grupóides, né? Categoria de conjuntos simpliciais. Mas, né, acho que indo um pouquinho nessa direção, eu suspeito, não li exatamente, né? Mas eu suspeito que toda categoria modelo, ela teria esse tipo de funtor. Eu não sei dizer qual, porque eu não lembro exatamente. Mas teorias relacionadas à teoria da homotopia, categorias modelo, você tem uma construção mais ou menos canônica, assim, que serve para você, Legal. que dá para você fazer. Mas essa parte Tá. que eu não apresentei, né? Eu não apresentei a parte do tipos dependentes, eu não falei sobre coerência, mas para essa parte mais básica, eu acho que tem uma maneira canônica de se construir. Entendi. É que eu estava pensando, no caso, só num P dessa forma que você usou, tipo de U barra para U, né? Como se tivesse um P classificador de todos os outros, sabe? Mais ou menos como Mas em, a ideia é em exatamente teoria essa. dos A ideia é tópicos. exatamente É, essa. tá. Entendi. Isso, é Acho que essa a era esse ideia. sentido de universalidade que eu estava pensando. Você produz todos os outros por pullback, assim, sabe? Tipo Isso, é objeto isso mesmo. A ideia é essa. classificador em topos. Né? É isso mesmo. É mais ou menos essa a ideia. Você tem um morfismo, né? Que a partir dele você consegue fazer pullbacks, através de pullbacks, construir todos os outros morfismos que você vai precisar. A classe de morfismo que você usa para interpretar. E não só isso, você tem que fazer os pullbacks, você tem que ter uma função, uma maneira de fazer esses pullbacks serem estritos, assim. Não basta esses pullbacks serem feitos a menos de isomorfismo. Você precisa ter uma maneira de explicitar qual pullback você está usando. Esse é o problema de coerência, né? Se você não explicita qual pullback, você deixa a menos de isomorfismo, né? Gera um problema de coerência. E aí você teria que... você fala, eles são isomorfos, mas qual é o isomorfismo que você está usando? Você tem que saber dizer qual é o isomorfismo que você está usando. E, bem, não é em toda categoria localmente cartesiana fechada que você vai saber fazer isso. Legal, entendi. Obrigado, viu? Por nada. Então, Mike, mais uma vez, obrigada. Quem puder também deixar as palmas aqui para o Mike, agradeço. E então vamos interromper aqui.